Olá, meus amores. Começando agora as nossas aulas 2021, tá? Nós vamos começar com o sexto ano, falando sobre propriedades de matéria. Estou muito feliz de voltar e fazer com vocês esse novo ciclo. Então, começando a falar em propriedades da matéria. As propriedades da matéria podem ser classificadas em físicas, que podem ser observadas em medidas sem alterar a composição, ou químicas, transformam-se em outro material. E aí a gente vive num mundo onde as transformações elas vão acontecendo. Então, essa primeira aí que eu estou mostrando para vocês, ela é física. Nós vamos pensar na água, são os estados físicos da água, sólido, líquido, gasoso. Então, a mudança de estado físico da água, do gelo, que é sólido, para o líquido, que é a fusão, e depois do líquido para a nuvem, que é vapor, existe uma transformação, e são transformações físicas. E a volta do vapor para o líquido e do líquido para o gelo também é física, tá? A liquefação e a solidificação. E existe a passagem rápida do vapor para o gelo, do gelo para o vapor, que é a sublimação, tá? Do outro lado, nós temos uma combustão, é fogo, gente. Então, o fogo modifica a madeira, no caso. Aí nós temos umas toras de madeira que pegou fogo e transformou em carvão. Então, ela mudou. A água, no caso, não mudou o estado físico nem as moléculas, mas a madeira ali ela vai mudar. Então, ela é química. Então, só recapitulando. Aqui, no sólido, líquido e gasoso, não muda as moléculas, não forma uma outra matéria. E na combustão forma uma outra matéria que vira o carvão. Tá bom? Então, a diferença é essa. Uma não muda as moléculas e a outra muda as moléculas. Tá bom? Então, propriedades químicas e físicas. A química estuda os materiais, as transformações que eles podem sofrer e a energia envolvida nesses processos. Isso é importante por diversos motivos. Entre eles está o fato de que, estudando os materiais, pode-se conhecer as suas propriedades e, assim, estabelecer um uso apropriado para eles. As propriedades das substâncias podem ser classificadas de acordo com vários critérios, mas conheça a seguir os principais. Gente, nós moramos num mundo onde tudo se transforma. E para poder transformar qualquer coisa, a gente tem que saber o que acontece com essa matéria, se ela sofrer aquecimento, se ela sofrer congelamento, o que ela vem a ser. Então, essas propriedades elas têm que ser estudadas, né? Então, propriedades químicas. Referem-se àquelas que, quando são coletadas e analisadas, alteram a composição química da matéria, ou seja, referem-se a uma capacidade que uma substância tem de transformar-se em outra por meio de reações químicas. Então, as moléculas, elas se modificam e transformam em outra coisa. Por exemplo, a combustão é uma propriedade que a gasolina possui quando esta queima. Sua composição química muda, transformando-se em novas substâncias. Quando o álcool queima, ele converte-se em outra substância, gás carbônico e água. Além da combustão, outros exemplos de propriedades químicas são oxidação, redução e reatividade. O enferrujamento do prego, que em termos simples é uma reação de oxidação do ferro, quando exposto ao ar úmido, oxigênio e água, formando óxidos de ferro, que é um composto que possui coloração castanho avermelhada. Isto é a ferrugem que conhecemos. A propriedade química que o ferro tem, nesse caso, é de se oxidar. Então, aí estão uns preguinhos bem enferrujados, só para vocês terem uma noção, tá? E agora eu tenho um exemplo lá em cima, vou começar falando lá em cima, ó, propriedades químicas. Então, outros exemplos de propriedades químicas são explosão, poder de corrosão e efervescência. Então, ali em cima nós temos um exemplo, ó, alteração de cor, papel queimado aí, surgimento de uma chama ou luminosidade, o álcool queimando, quando o álcool está pegando fogo, efervescência, liberação de gás, quando você põe um comprimido de efervescente ali na água, ele vai criar bolhas, que é precipitação de iodeto de chumbo.
E do lado, formação de um sólido antiácido estomacal em água, que é o efervescência que a gente quer falar, tá bom? Aqui embaixo, nós temos uma explosão de uma lancha. Então, daqui a pouquinho não tem mais lancha ali, vai se transformar em outra coisa. Tudo que é plástico vai derreter, tudo que é coisa perecível vai se acabar ali, vai se transformar em outra coisa, vai virar carvão, né? Aqui do lado nós temos um navio enferrujado, um pedaço de um navio enferrujado, que está ali no tempo, o tempo está oxidando ele, né? E aqui nós temos um comprimido efervescente, um sonrisal, que seja, e ele vai sumir, então ele vai transformar em outra coisa. Isso é química, tá bom? Agora nós vamos fazer propriedades físicas, elas não alteram as moléculas. Então vamos lá. São aquelas que podem ser coletadas e analisadas sem que a composição química da matéria mude, ou seja, resultam em fenômenos físicos e não químicos. Por exemplo, se pegarmos uma amostra de água de determinada massa, nós não mudamos a sua constituição. Por isso, a massa é uma propriedade física. Outro, por exemplo, é a propriedade que a água tem de se evaporar. Ela passa do estado líquido para o de vapor, mas continua com a mesma composição química. Assim, o ponto de ebulição é uma propriedade física. Não muda as moléculas. As moléculas elas só estão muito juntinhas se for sólido, um pouquinho mais afastadas se for líquido e muito afastadas se for a vapor. Então, elas não se modificam, e, portanto, é física. Então, nós temos aí alguns exemplos. Olha, de novo, a mudança física. A mudança de estado físico da água, sólido, líquido e gasoso, e sólido, líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, condensação, de líquido para sólido, solidificação. Gente, isso daí é temperatura. Então, está no gelo, aumentou a temperatura, derreteu, foi para líquido, aumentou mais a temperatura, foi para gasoso. E se abaixar a temperatura, volta ao líquido e a gelo. Então, não modificou as moléculas. Isso é física, tá? E do outro lado, ó lá, nós temos a água também, se a gente pensar em água, ó. Temperatura, se ela ficar quente ou se ela ficar fria, não vai alterar a molécula. Volume é a quantidade ali, ó, está medindo a quantidade. Densidade é a quantidade de molécula e massa é a quantidade de molécula também. Ponto de ebulição é a evaporação, tá? Entre essas propriedades físicas, entre essas propriedades físicas, citamos algumas que são também definidas como propriedades organolépticas, que são aquelas que podemos reconhecer com os órgãos dos sentidos, visão, tato, olfato, paladar, tais como o estado físico, a cor, o odor, a transparência e o brilho. Então aí, gente, como a gente consegue com a nosso sentido são chamadas propriedades organolépticas, a gente percebe. Então, aí, olhando, você está vendo a cor, prata, o ouro, às vezes até por peso, né? O cobre e o alumínio. Então, aí seria textura, cor, brilho. Tá? Não tem cheiro nem sabor aí para nós, mas seria mais a cor, o brilho e a textura aí, né? Tá bom? Então, agora nós temos aí uns exercícios para vocês fazerem. Primeiro, indique quais as descrições feitas abaixo são referência a propriedades químicas. Então, você vai olhar aí, você vai ver quais são químicas. Químicas, não esqueça, são aquelas que se modificam, modificam as moléculas. Então, por exemplo, letra A. O ferro transforma-se em ferrugem na presença de ar e umidade. É o quê? Ele transforma, já está falando ali, ó, transforma. Então, ela é química. E assim vocês fazem os outros, tá bom? O segundo exercício, faça a associação correta entre a coluna A e a coluna B. Coluna A, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Coluna B seria onde eu vou colocar. Então, por exemplo, amassar um papel é físico ou é químico? É físico, então você vai colocar o 1 ali. Fotossíntese realizada pelas plantas é química, então põe o 2 ali. E assim por diante. Tá bom, gente? Aqui no terceiro exercício, vocês têm decifre o enigma abaixo sobre as propriedades organolépticas.
É a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. Isso eu estou explicando que é organolépticas. Aí você tem uma frase para cada sentido. Paladar, audição, tato, visão, olfato. Olha, já dei toda a dica. Por aí vocês conseguem, substituindo os números por letras, vocês vão chegar ao resultado final legal. Então, tá aí, gente. Essas são propriedades da água. Eu espero que vocês entenderam, e a gente pode se falar depois. Beijo grande para vocês. Até a próxima.